Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática da semana 4 do PET 5 do segundo ano do ensino médio. Questão 1. Carlos sabe que a área do paralelogramo da figura, onde o ângulo alfa mede 7/90 π radianos, é igual a 30 vezes seno desse ângulo. Então, aqui está desconfigurado, o ângulo mede 7π/90. Então, esse alfa aqui é 7π/90. E para calcular a área desse paralelogramo, a gente usa a fórmula 30 vezes seno de 7π/90. Mas, para calcular esse valor, ele só dispõe de tabelas das funções trigonométricas em graus. Transformando o ângulo alfa de radianos para graus, tem-se que a área do paralelogramo em centímetros quadrados é dada por. Então, eu preciso transformar o valor de alfa, que está em radianos, para graus. Então, 7π/90, o π vale 180. Posso simplificar, 180 e 90 sobra 1 e 2. 7 vezes 2, 14. Então, esse alfa aqui, ele mede 14 graus. Se a fórmula da área era 30 vezes seno de 7π/90, como isso aqui agora é 14 graus, a área pode ser expressa por 30 vezes seno de 14 graus, que vai ser letra B. Questão 2. A imagem apresentada na figura 1 é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. A gente tinha essa tela, ela foi fixada aqui e aqui somente. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como na figura 2, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, aqui está a linha do horizonte, 45 graus. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em um ângulo de quantos graus? Olha só, a gente tinha essa tela e ela caiu, né? Ela ficou presa só aqui no ponto B e ela se desprendeu do ponto A. Então, para que eu recoloque ela, eu posso girar ela nesse sentido aqui e ela giraria 180 até chegar aqui em cima. Quando ela chegasse aqui em cima, ela estaria nessa mesma posição, porém espelhada. E eu ainda teria que girá-la para chegar, para encaixá-la aqui. Então, ia dar um ângulo muito grande. Então, vamos ver se eu girar nesse sentido. Se eu pegar essa tela e girar até a linha do horizonte, igual está aqui, ó. Aqui está a linha do horizonte. Eu girei esses 45 graus, girei 45 graus e ela ficou nessa posição aqui. Porém, eu quero ela nessa posição aqui. Esse peixinho tem que estar olhando para o lado direito. Quando eu giro ela para que ela fique nessa posição aqui, ela girou 90 graus. Vamos supor que essa ponta vermelha aqui seja o peixinho, ele está aqui. Ele tem que fazer isso daqui. Ele girou 90 graus. Então, no total, essa tela vai girar 45 mais 90, que vai dar 135 graus. E 135 graus é a letra B. Então, questão 2, letra B. Questão 3. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1h50, qual é a medida do menor ângulo formado por eles? Então, primeira coisa, a gente vai localizar os ponteiros. O horário é 1h50. Então, 1, 2, 50 minutos está aqui. Então, o ponteiro dos minutos está no 50.
Se é 1h50, o ponteiro das horas, ele está entre o 1 e entre o 2. Está quase chegando no 2, né? Porque são 10 para as 2, faltam 10 minutos para as 2. Então, olha só, ele não está nem no 1, mas ele também não chegou no 2. Está nesse meio aí. Outra coisa, a minha circunferência total, ela tem 360 graus. Eu tenho 12 espaços, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todo relógio tem 12 espaços. Quando eu divido 360 por 12, eu encontro 30. O que é 30? Cada espaço desse aqui tem 30 graus. O ângulo de cada espaço desse é 30 graus, ou seja, esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, vamos ver quanto que forma o menor ângulo, que é este ângulo total. Se tivesse pedido o maior ângulo, seria o ângulo aqui de baixo. Então, olha, daqui até aqui eu tenho 30, mais 30, mais 30. Até então eu tenho 90. Porém, aqui eu não tenho mais 30 graus, porque o ponteiro das horas ainda não chegou no 2. Eu tenho que saber o quanto que ele andou aqui. A gente sabe que à medida que o ponteiro dos minutos ele vai girando, o das horas também ele gira. O das horas ele gira bem mais devagar do que os minutos, mas ele não fica parado, ele não vem do 1, na hora que dá 2 horas ele vem correndo para 2 horas, não. Então, a gente tem que ver quanto que ele andou aqui. A gente pode fazer por regrinha de 3. Vou fazer aqui, ó, ponteiro dos minutos e ponteiro das horas. A cada volta do ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas ele anda 30 graus. Cada vez que o ponteiro dos minutos completa uma volta inteira, o ponteiro das horas ele anda um desses espaços aqui. Então, a cada 360 graus do ponteiro dos minutos, que é uma volta, o ponteiro das horas, ele anda só esse espacinho aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar quantos graus o ponteiro dos minutos andou para chegar até aqui no 50. Então, ele andou um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. O percurso do ponteiro dos minutos foi esse. Quando deu 1 hora, ele estava aqui, ele andou esses 10 espaços para chegar até aqui nos 50 minutos. Então, quando o ponteiro dos minutos girar 300 graus, quanto que o ponteiro das horas ele vai girar? Então, multiplicando cruzado, 360 vezes x é igual a 300 vezes 30. X, então, vai ser 300 vezes 30 sobre 360. Isso aqui vai dar 25 graus. Ou seja, esse tantinho aqui que o ponteiro das horas andou, que ele ainda não chegou no 2 horas, corresponde a 25 graus. Então, quanto que mede esse ângulo? 30 mais 30 mais 30 e aqui 25 graus. Então, 30 mais 30 mais 30 mais 25 graus, que dá um total de 115 graus, letra B. Questão 4. Camille gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizado perto de casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto que inicia a caminhada, estão representados na figura. Então, essa praça, ela possui 500 metros de extensão. Essa volta aqui dá 500 metros. Então, aqui está o ponto de partida e os demais pontos que tem próximo à praça. Em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros no sentido anti-horário e parou. Qual dos locais indicados na figura é o mais próximo de sua parada? Então, se ela andou no sentido anti-horário, é esse sentido aqui. Ela saiu daqui e andou os 4.125 metros. Então, como que eu faço para saber onde que ela parou?
É o mesmo princípio daquela primeira determinação positiva dos ângulos, só que aqui eu estou levando em consideração somente o contorno da praça. Então, eu divido 4.125 por 500, essa divisão vai dar 8, 8 vezes 500 dá 4.000, sobra 125 metros. Então, ela parou, ela saiu daqui, deu 8 voltas e parou em mais algum lugar. Como que eu faço para saber onde que ela está? Uma volta inteira, que são os 500 metros, corresponde a 360 graus. Os 125 que sobraram corresponde a x. Multiplico o cruzado, vou encontrar aqui 125 vezes 360 sobre 500, isso aqui vai dar 90 graus. Então, o que que acontece? Ela andou as 8 voltas, parou aqui. Ela andou o 125, que corresponde a 90 graus. Então, ela parou próximo à padaria, que é letra E. Questão 5. Em um jogo eletrônico, o monstro tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. A parte que falta no círculo é a boca do monstro e o ângulo de abertura mede 1 rad. O perímetro do monstro em centímetros é. Então, o que a atividade está falando? O monstro é uma circunferência, tirando isso daqui é a boquinha dele. Ele quer o perímetro é o contorno. Então, tem o perímetro, essa parte de verde, que é 1 centímetro, porque o raio dessa circunferência é 1 centímetro. E aqui estamos do meio até uma borda que dá o raio. E essa parte laranjada. Então, tá. Essa parte laranjada aqui, ela é o comprimento da circunferência, ela não tem nada a ver com ângulo. Então, o comprimento de uma circunferência, a fórmula é 2πr. Porém, essa circunferência minha aqui, ela não está completa. Falta essa parte da boquinha do monstro. Então, eu preciso saber quanto que vale isso daqui para eu tirar. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que saber o comprimento real dessa circunferência. Então, é 2πr. O raio aqui vale 1. Então, é 2 vezes π vezes 1. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π em centímetros, né? Porque o raio está em centímetros. Porém, 2π é tudo. Eu tenho que tirar a parte da boquinha. Então, 2π é tudo, que é 360. Eu preciso saber quanto que é essa parte aqui, ó, da boca, que equivale em ângulo 1 radiano. Ah, mas aqui, ó, está radiano e grau, então tem que mudar isso daqui. O que eu posso fazer? Transformar esse 360 em radiano. A gente sabe que 360 é 2π rad. Então, para resolver isso aqui, eu multiplico cruzado. Só que está acontecendo um padrão aqui, ó. 2π igual a 2π e x igual a 1. Então, para isso ficar igual, o x tem que ser 1. Então, esse x, que é isso aqui que eu estou procurando, que é esse comprimento da circunferência referente à boca do monstro, é 1 centímetro. Então, vamos ver o perímetro, calcular o perímetro total agora. Parte verde, eu tenho 1 centímetro mais 1 centímetro. E a parte laranja é 2π menos 1, que esse 1 é a circunferência relativa à boca. Então, 1 positivo com 1 negativo eu corto, fica 1 mais 2π, que é letra E. Questão 6. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual e obteve os seguintes dados. 48% usam sandália, que é esse ângulo aqui que chamou de alfa. 22% usam tênis
que é esse outro ângulo que chamou de beta, e 30% usam sapatos, que é o ângulo que foi chamado de teta. O resultado anterior foi representado pelo gráfico de setores, como mostra a figura. Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ mede. O ângulo θ é o ângulo referente aos sapatos, então aos 30%. Como que a gente consegue resolver isso aqui? 100% da pesquisa equivale aos 360 graus, equivale a toda a circunferência. Eu quero saber quantos graus é somente o sapato. O sapato é 30%. Então, 100%, todos esses dados foram 360, porque é uma circunferência completa. E 30%, que é relacionado aos sapatos, é o meu x, porque eu quero saber o grau, o ângulo relacionado a 30%. Multiplico o cruzado, x vai dar 30 vezes 360 sobre 100. Corto, 3 vezes 36 dá 108 graus. Letra D. Questão 7. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Então, primeiro, a câmera está nesse sentido, no sentido oeste. Depois ele faz uma primeira mudança de 135 graus no sentido anti-horário, a segunda de 60 graus no sentido horário e a terceira de 45 no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, aqui fiz uma rosa maior e eu vou dividir ela, se olhar norte, sul, leste, oeste, cada ângulo desse aqui tem 90. Então, cada pedacinho desse aqui tem 45 graus. Eu vou dividir em 30 graus. Então, ó, aqui seria 30 e aqui 30. Por que nesses pontos? Porque eu estou dividindo o norte e o leste em 3 partes iguais. Então, isso aqui, ó, tem que estar no meio entre as duas, que é só mais ou menos. Vou dividir entre o leste e o sul em 3 partes também. Então, 3 de 30 graus. Do sul ao oeste, também em 3 partes. E do oeste para o norte, também em 3 partes. Então, vamos lá. A câmera estava aqui no oeste. Primeira mudança foi 135 graus no sentido anti-horário. Esse aqui é o sentido horário e esse aqui, sentido anti-horário. Se foi 135 graus, ela andou daqui até aqui 90. 90 para 135, ela andou mais 45 graus. Então, a primeira posição depois das mudanças foi aqui. Primeira posição delas. Com a segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Esse é o sentido horário. Ele andou 60 graus. Daqui até aqui tem 45. 45 para chegar a 60, eu ando mais 15. Então, olha, se cada espaço desse que eu marquei aqui é 30, ele vai vir aqui no meio. Isso aqui vai ser a segunda posição. Para ficar mais claro, deixa eu colocar os espaços de 30 de azul. Esse espaço que foi de 15 graus, eu marquei ele de laranjado. Então, aqui foi a segunda posição, depois a segunda mudança. Na terceira mudança, 45 no sentido anti-horário. Então, volto para cá de novo. 15 mais 30 deu 45 graus.
Então, aqui foi a terceira posição da câmera. Depois dessa terceira mudança, ele tem que reposicionar a câmera no sentido noroeste, que é este sentido aqui, nesse ponto. Qual deve ser a menor mudança? O que acontece? Se eu for daqui no sentido anti-horário, eu vou andar mais do que 180, ó. O noroeste está oposto ao sudeste. Entre esses dois aqui dá 180, mas esse pedacinho vai dar mais. Então, se eu andar no sentido horário, eu vou pegar um ângulo menor. Então, tá. Quantos graus que eu faço daqui até aqui? Do noroeste até o oeste, eu tenho 45 graus. Do oeste até o sul, eu tenho 90 graus. Então, aqui, 90 graus. E do sul até a minha posição, eu tenho mais 30 graus. Então, quanto que ele vai andar? Vai ser 45 mais 90 mais 30, para chegar dessa terceira posição até no noroeste. Então, 90 mais 30, 120. 120 mais 45, 165 graus. Vai ser 165 graus no sentido horário, porque eu estou andando nesse sentido. Então, vai ser letra E. Questão 8. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulo de π sobre 6 rádio, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer a distância igual a. Então, do ponto B ao ponto A. Então, eu tenho que ir do ponto B ao ponto A, não posso passar pela origem. E essas semirretas, elas formam um ângulo de 30 graus, ou seja, daqui até aqui, 30 graus, mais 30. Então, o caminho mais rápido para se seguir seria de B até o zero e do zero até o A. Porém, fala que eu não posso passar pela origem. Então, eu tenho que procurar o caminho, quanto mais eu andar por retas, é melhor do que na curva. Então, o caminho mais curto será eu vim de B nessa reta, passar aqui nessa parte curva e voltar e ir para A. Então, olha só, aqui eu andei de B até esse início aqui. Quanto que eu andei? 1, 2, 3. Tá vendo que aqui, ó, 1, 2, 3, tá de 1 em 1. Então, essa primeira parte reta, eu andei 3. A segunda parte reta, eu ando 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto eu vou andar no total vai ser 8, porque é 5 mais 3, mais a parte curva, que eu tenho que calcular. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para achar a parte curva vai ser o seguinte. Quantos graus ela mede? Ela pega, ó, 30, mais 30, mais 30, mais 30. Então, essa parte curva, ela ocupa 4 pedacinhos de π sobre 6. O ângulo total dessa parte curva, que eu posso simplificar aqui, 3 e 2. Dá 2/3 de π radianos. É o ângulo que essa parte curva caracteriza. E aí, a gente vai fazer aquela mesma coisa das atividades anteriores. Eu preciso saber qual é o comprimento dessa circunferência relacionada a esse ângulo. Então, qual que é o comprimento da circunferência? É 2πr. De novo, o raio foi 1. Se o raio foi 1, o comprimento é 2π vezes 1, que dá 2π. E aí, eu tenho que a circunferência total,
comprimento dela é 2π de centímetros, que é a circunferência total, que é 360. Qual que é a distância, quanto mede esse pedacinho da circunferência, que ele tem 2π sobre 3 radianos. Então, aqui está em formato de π e lá em cima, aqui está em formato de grau. Só eu transformei esse grau para radiano. Por que que eu não posso fazer o contrário, transformar o radiano em grau? Porque as minhas respostas estão todas em função de π, ou seja, estão todas em função do radiano. 360 é quanto em radiano? É 2π. Então, de novo, olha, 2π e 2π, quanto tem que ser 2π sobre 3? O x vai ser 2π sobre 3 de centímetro. Então, qual que vai ser o caminho a percorrer? 8, que é 3 mais 5, mais 2π sobre 3. Vou fazer aqui embaixo. 2π sobre 3 mais 8. É a letra A. Ah, mas por que que aqui tem esse 1? Tudo multiplicado por 1 é a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, é a mesma coisa disso daqui. Então, a resposta certa, letra A.